Deixa eu pôr para gravar aqui para mim não esquecer. Certo? Ó, então, ó, senhor SMS, tem tudo isso aqui, ó. Cursos, palestras, várias situações. Aí eu quero ver norma. Norma é aqui embaixo. Aí eu vou entrar nas normas, ó. Olha lá, ó. Normas de segurança. Então tá todas as normas aí, ó. Tá? Então vem várias e várias. Tem relação de CLT, quem quiser tratar de CLT, ó. Então eu tenho várias normas, tá? Várias normas aqui, ó. Então é interessante demais quem puder baixar, tá? Para não ficar usando um monte de apostila, né? Não sei o quê. É interessante baixar. Eu vou passar o material que eu vou usar aqui, mas se você baixar esse aplicativo aqui, você estará com as NRs todas que nós trataremos hoje nas próximas aulas, tá? Beleza? Então, fica a dica, senhor SMS, pode olhar aí no seu Play Store e baixar que vai estar tudo relacionado a NR. Beleza? Tranquilo? Então é o seguinte, vamos começar aqui a falar um pouquinho de norma de segurança e tudo mais, tá? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, a minha tela do computador, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. A gente vai começar a tratar de alguns assuntos aí, tá? Pertinentes ao nosso curso, beleza? Então eu coloquei aqui a tela para vocês poderem compartilhar, para a gente poder conversar sobre ela, né? Então é o seguinte, vamos começar a tratar do seguinte, tá? Vou ver se é esse aqui. Antes de eu começar a falar das normas e tudo mais, eu queria só falar um pouquinho aqui, tá? Deixa eu ampliar aqui para vocês poderem enxergar melhor, tá? Beleza? Então, o importante é vocês verem o conteúdo aí que vai aparecer na tela aí. Pronto, ó. Beleza? Então, acho que tá todo mundo vendo aí, né? Tá compartilhada. É assim, ó. Vamos pensar o seguinte, né? Vocês estão fazendo um curso, né? Chamado Técnica Agricultura, né? Pelo menos o que o Edson me passou. Certo? Então, assim, esse curso que vocês estão fazendo, né? Técnica em Agricultura, ele trabalha muito com a tecnologia, tá? Então, assim, por que eu estou comentando isso, né? Porque é o seguinte, o Edson estava me contando que houve até uma certa resistência, né? Essa questão de utilizar a plataforma, tudo mais, tal. Então, assim, uma coisa que eu posso passar para vocês sobre isso, sobre questões de tecnologia, como o mundo está mudando, porque o mundo está mudando, né? O mundo está mudando. Todos nós estamos vendo essas transformações ocorrerem, tá? Então, assim, o que eu posso adiantar para vocês? Vejam, essa questão da tecnologia, que todos nós estamos inseridos nela, ela está fazendo com que o mundo mude, tá? Então vejam que hoje a tecnologia ela faz as pessoas se aproximarem, né? Tanto no convívio familiar como no convívio profissional ou no ambiente escolar, que é o caso de vocês, tá? Cursos, treinamentos, entre outras situações, certo? No ambiente corporativo, que é um ambiente de empresa, essa realidade que a gente está fazendo aqui já é comum no ambiente corporativo, em empresas, né? Já é comum isso. O que está acontecendo e o que vai fazer com que o mundo mude é que isso vai se intensificar cada vez mais, né?
Então, uma dica que eu dou para vocês, e é uma dica que eu passo sempre, é o seguinte: tentem fazer com que essas tecnologias novas, que para muitos é novidade, vocês saibam utilizá-las com sabedoria, né? Por quê? Porque isso só vai trazer benefício. Pense que será um benefício para todos, né? Vamos pensar no seguinte, na área de vocês, né, do curso que vocês estão aprendendo, vamos pensar o seguinte, vamos pensar que antes eu tinha uma área, tá certo? E nesta área, a minha verificação nessa área, podendo ser em termos de medição ou verificação do estado dessa área, principalmente na questão de medição, era feito com uma pessoa em loco, né? Uma pessoa, o que é uma pessoa em loco? Uma pessoa em loco, uma pessoa que tem que estar no local, né? E aí, quando eu precisava fazer uma medição de uma área, eu chamava quem? Eu chamava um topógrafo, tal, para fazer uma medição lá, ele tinha que ir no local para fazer todo o trabalho, né? Porém, hoje, com o avanço que nós temos aí das diversas tecnologias, hoje o técnico, né, topografia, o topógrafo, o agrimensor, ele muitas vezes ele nem precisa ir na área. Ele simplesmente pode estar numa distância aí com um negócio chamado drone, né? E hoje os drones eles estão fazendo os mapeamentos, estão fazendo os mapeamentos de áreas, estão fazendo verificações, né, de lavouras, entre outras situações que os drones estão sendo utilizados, né? Então a gente precisa estar inserido nessa tecnologia, porque isso já está acontecendo, não tem volta. E aquelas pessoas que forem um pouco mais resistentes a essas tecnologias, o que vai acabar acontecendo? Elas vão ficando para trás, vão ficando para trás, para trás, para trás. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que vai ficar num mundinho pequeno que não vai ter como expandir. Então o que a gente precisa é abrir os horizontes para tudo de novo que está acontecendo. E principalmente nesse momento onde temos muitas coisas novas, muitas formas de se reaprender algumas situações, tá? Então, tentem trazer as tecnologias que a gente está vendo muito por aí para o seu lado, para o seu benefício. Essa é a ideia, tá? Essa é a ideia. Então, ó, a dica que eu dei para vocês de baixar o aplicativo é a relação de tecnologia. Por quê? Ao invés de você estar com um calhamaço de papel, uma apostila pesada, não sei o quê, ou mesmo você baixar no seu celular, devido ao tamanho que o seu cartão de memória no suporte, ou entre outras coisas, eu já tenho um aplicativo que não vai pesar no meu celular e já tem todas as normas lá, né? Então, isso é uma facilidade para os nossos tempos atuais. Então, a gente precisa saber usar isso ao nosso favor. Beleza? Então, a gente vai começar aqui, ó, falando de normas regulamentadoras. Então, quando a gente fala de segurança do trabalho, a gente escuta aí falar de NR, NR, o que é NR, o que é NR, o que é NR. Então, NR, NR5, NR10, NR6, NR10, quem trabalha aí em algumas empresas já deve ter ouvido falar, alguém comentar. O que é uma NR, né? O que poderia ser uma NR? Bem, uma NR nada mais é que uma norma regulamentadora, tá? Uma norma regulamentadora. Essa norma, quem vai determinar os pontos dessa norma, todos os pontos, parágrafos, conceitos, quem irá definir o que estará escrito na norma é o governo, tá? O governo, beleza? Baseado
na legislação daquele país, certo? Então, as NRs vieram para regulamentar algumas atividades. Para quê? Para que nós possamos, nós como trabalhadores, possamos efetuar uma determinada atividade com segurança, tá? Com segurança. Porque se a gente pegar a história lá atrás, eu vou pegar o seguinte, vejam essa situação aqui, ó. Eu tenho aqui um exemplo da construção de um determinado edifício, né, de 102 andares, chamado Midtown Manhattan. Isso na década de 30, certo? Ou seja, nós estamos falando de uma construção que tem quase 100 anos, tá certo? Né? Quase 100 anos. Então, vejam. Vejam como era. Será que tinha alguma coisa relacionada à segurança de trabalho naquela época? Olha só aonde estava um trabalhador, né? Ele estava num local alto. E veja, será que ele tinha alguma proteção, né? Será que essa atividade que ele está executando, será que ele estava protegido, né? Ou esses cidadãos aqui, ó, olha a altura, isso não é montagem, tá? Isso são fotos da época. Vejam, cadê os capacetes? Cadê as botas? Né? E outra coisa, né? Olha a altura que esses carinhas estão e cadê o cinto, né? Imagina se esse cara aqui, ó, da ponta, dá uma dor de barriga nele, né? E aí, como é que faz? Cadê a segurança desse negócio aí, né? Vejam só que nessas construções, olha a altura que essa galerinha trabalhava, né? Então, os trabalhadores eram considerados extremamente corajosos, né, para determinadas funções aí. E para vocês terem uma ideia, né? Para vocês terem uma ideia, vejam que foram aí que tá, oficialmente foram registrados apenas 5 mortes na construção de um prédio de mais de 100 andares. Então, vocês imaginem que naquela época, quanto tempo não demorou para construir esse prédio? E houveram apenas 5 mortes que foram registradas, né? Ah, então quer dizer que a gente não precisa usar mais protetor, nada, não, não é assim. Não é bem assim, né? A gente precisa ter muito claramente definido o que é um risco e o que é um perigo, tá? Veja, perigo. Fonte ou situação com potencial para provocar dano em termos de lesão, doença, dano à propriedade, meio ambiente, local de trabalho ou combinação. Isso é um perigo. E o que é um risco? Combinação da probabilidade de ocorrência e da consequência de um determinado evento, tá? Certo? Beleza? Veja, para que a gente possa ficar bem claro, ó, risco é a probabilidade ou chance de lesão ou morte. E o perigo é a condição ou conjunto de circunstâncias que tem o potencial de causar ou contribuir para uma lesão ou morte. Em outras palavras, vamos definir um pouquinho melhor? Veja, o risco está definido por quem? Pela moça que está nadando aqui. Ela está nadando na barbatana de quem? De um tubarão. O tubarão é o quê? É o perigo. E qual seria esse perigo? O perigo de o tubarão pegar, por exemplo, uma perna dela, um braço, né, morder ou mesmo comer ela inteira. Tá certo? Então veja, essa moça, ela está se arriscando, a palavra arriscando, a nadar próximo ao tubarão sem proteção nenhuma. Porque vejam,
qual é a proteção que essa moça tem em relação ao perigo que é o tubarão? Nenhuma. Nenhuma proteção. Normalmente, quando você vai nadar em locais onde tem tubarão, o que você faz? Você entra na água e fica dentro de uma gaiola. Tá? Isso é para você diminuir ou eliminar o quê? O perigo. Tá certo? Você estará também diminuindo o risco de acontecer algum acidente. Porque nem sempre a gente consegue eliminar o perigo. A gente faz o quê? A gente diminui o perigo. A gente diminui. E aí, a gente utiliza o quê para diminuir ou eliminar, quando for necessário, o perigo? A gente utiliza os chamados EPIs, que nós vamos ver mais para frente. Os chamados EPIs, equipamento de proteção individual. Tá? Por isso que nós utilizamos EPIs. Para quê? Para que eu possa eliminar ou diminuir o perigo. Tá? Beleza? Perigo é a fonte geradora e o risco é a exposição a esta fonte. Tranquilo? Vejam algumas situações, né, que eu espero que nenhum de vocês possa estar presenciando ou mesmo está fazendo, tá certo? Veja a situação desse cidadão, né? Olha só o perigo e o risco que estão acontecendo. Olha esse outro. Então, veja, ele está fazendo uma manutenção numa luminária aqui, ó, né, de um poste. E veja a escada dessa figura. Veja a escada dessa figura. Que escada, hein? Essa escada eu vou te falar, hein? Se der um vento, olha esse outro. Olha esse outro aqui, ó. Para quem não conseguiu entender aqui, ó, eu tenho uma empilhadeira aqui embaixo. Essa empilhadeira de baixo está levantando uma outra empilhadeira, tá? Uma outra empilhadeira que tem duas pessoas aqui, ó, totalmente fora de sintonia, né? Porque, ó, elas tinham que estar aqui dentro da cabine. E as duas estão o quê? Fora, né? Certo? Então, tudo errado. Tudo errado. Olha essa outra figura aqui, né? O cara, olha só o que ele fez aqui, ó. Ele pegou uma empilhadeira, içou ela, né, a uma plataforma, e nessa plataforma ele fez o quê? Ele colocou um andaime. Então veja. É uma situação complicada, né? Uma situação complicada, certo? Então, assim, precisamos estar atentos e, principalmente, tomar cuidado. Olha essa outra situação aí, ó. Para quem ainda não conseguiu enxergar, eu tenho uma escada e uma outra escada. Olha só, aqui é uma outra escada, tá? Então, precisamos estar sempre atentos com o risco e o perigo, tá? Olha esse aqui, vê o que será que essa folha estará protegendo, né? Veja, o que essa folha estará protegendo. Um rapaz está soldando aqui, ó, uma estrutura, e aí ele acha que uma folha de uma revista está protegendo ele, né? Veja que cai uma faísca aqui, ó, isso aqui pega fogo, aí já viu o estrago, né? E essa outra aqui, bem emblemática, né? Ó, o cara apoiou o caminhãozinho em duas toras aqui, ó. E ele tá aqui embaixo, né? E ele tá aqui embaixo. Imagina se passa um moleque andando de bicicleta aqui e dá um chute nessa tora aqui, ó. Nessa maior, né? Esse cara aqui vai virar o quê? Pastel. Tá certo? Vai virar pastel. Então, nós precisamos estar atentos aos riscos e aos perigos quando estamos efetuando alguma atividade, principalmente atividade de trabalho, tá? Mas isso não significa que não precisamos estar atentos ao ambiente doméstico, tá? O ambiente doméstico acontece muitos acidentes, tá? Acontece muitos acidentes.
Então, por isso que nós precisamos diminuir cada vez mais o perigo de acontecer alguns acidentes, tá? Então, veja, ó, que eu havia falado anteriormente, a ANR é uma norma regulamentadora que quem define é o governo. Então, no caso, o governo federal, tá? O governo federal define isso. E nessa ANR estará o seguinte, para determinadas atividades, o que deve fazer, tá? São chamados requisitos essenciais, tá certo? Então, por exemplo, eu estarei fazendo uma atividade de trabalho em altura, tá certo? Então, o governo cria uma NR, tá? Uma NR, para que quando uma pessoa estiver necessitando fazer um trabalho a uma determinada altura, ou seja, de 2 metros para cima, quais são os requisitos e as formas que essa pessoa deverá fazer essa atividade, né? Quais são os cuidados que essa pessoa deve ter, o que ela deve estar utilizando, tá? Isso é uma NR, tá certo? Trabalho em altura, por exemplo. Vou trabalhar em um ambiente resfriado, uma câmara frigorífica. Então, veja, eu estarei utilizando uma NR relacionada a uma atividade para uma pessoa que estará dentro de uma câmara frigorífica, né? Qual é o tempo que ela poderá ficar lá? Quais as proteções que ela deverá estar utilizando quando estiver lá dentro? Então, tudo isso quem tratará é a NR, tá certo? Aí, depois da NR, nós temos outras normas, tá? Que é no caso aqui, ó, vocês estão vendo um exemplo aí embaixo, ó, que é NBR 5410, NBR 14039. O que que é isso? Então, isso são outros tipos de norma que aí, nessas normas, serão colocadas como deve ser feito, tá? Como deve ser feito? Isso, quem vai fazer essas normas é a sociedade. Então, é uma empresa privada. Por exemplo, existe uma empresa no Brasil que ela define as normas. Algumas normas são trazidas do exterior, ou seja, são normas internacionais que o Brasil reaproveita estas normas, tá? E coloca aqui como regulamentação no Brasil, tá certo? E aí nós temos como a ABNT, que é chamada Associação Brasileira de Normas Técnicas. Nós temos o Inmetro, que vocês já devem ter ouvido falar muito na televisão, tá certo? O Inmetro faz a verificação, por exemplo, você comprou um salgadinho, tá certo? Vamos pegar um exemplo mais prático. Você comprou um refrigerante. Lá no refrigerante, ele tem a capacidade dele, 350 ml. Aí vem a pergunta, será que tem 350 ml ali? Será? Então, o que o Inmetro faz? O Inmetro vai lá e verifica se realmente tem 350 ml. Beleza, tá ok, pode colocar ele para utilização. Certo? Beleza? Então, isso é o Inmetro, tá? Beleza? Então, ó, agora, vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um intervalo. A nossa primeira parte está terminando, né? Foi meio rápida, né? A nossa primeira parte está terminando. Então, ó, daqui 5 minutos, eu já mando para vocês o novo link da próxima parte, tá? Então, ó, dá um tempinho de vocês tomarem uma água e eu já volto. Beleza?